A oração que você fez chorando não ficou presa naquele quarto, não terminou no travesseiro molhado e não desapareceu no silêncio da madrugada. Deus ouviu tudo. Ele ouviu as palavras que você conseguiu dizer e também aquelas que ficaram presas na garganta. Quando sua voz falhou, suas lágrimas continuaram falando diante do céu. Antes de prosseguir, escreva nos comentários: Deus ouviu meu choro. Escreva como uma declaração de fé, porque o que você derramou diante do Senhor não foi ignorado. Talvez ninguém saiba o que aconteceu naquela noite. Talvez durante o dia você tenha tentado parecer forte, respondido que estava tudo bem, escondido o peso que carregava, mas quando ficou sozinho, o coração não suportou. As lágrimas vieram, a respiração ficou pesada e você perguntou a Deus até quando teria de enfrentar aquela situação. Ele estava ali. Deus viu quando você pediu uma resposta. Viu quando você falou o nome daquela pessoa. Viu quando pediu cura, provisão, restauração, direção, ou simplesmente forças para continuar. Ele conhece o medo que você não conta para ninguém e sabe exatamente qual pensamento tem roubado sua paz. Por isso, neste momento, eu oro para que a presença de Deus alcance você onde estiver. Senhor, visita esta pessoa agora. Entra nesse ambiente e toca profundamente esse coração cansado. Tu sabes por que ela chorou. Sabes o que aconteceu antes daquela oração. Conheces as palavras que a feriram e enxergas a batalha que ela enfrenta em silêncio. Acalma a mente que não consegue parar. Diminui a ansiedade que aperta o peito. Retira o peso que faz esta pessoa acreditar que precisa resolver tudo sozinha. Mostra que, mesmo quando ninguém compreende, tu compreendes perfeitamente. A tua palavra diz que estás perto dos que têm o coração quebrantado e que salvas os de espírito abatido. Então aproxima-te agora, que esta pessoa sinta que não está abandonada. Que ela perceba que o silêncio não significa ausência e que a demora não significa esquecimento. Davi também conheceu noites de lágrimas. Ele disse que estava cansado de tanto gemer e que molhava sua cama com o próprio choro. Davi tinha fé, mas também tinha feridas. Era forte diante de muitos, porém, na presença de Deus, não escondia sua fraqueza. Depois de derramar a alma, ele declarou: o Senhor ouviu a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica. Receba essa verdade. O Senhor ouviu a voz do seu pranto. Ele não se incomodou com suas lágrimas.
se afastou porque você estava fraco. Pelo contrário, aproximou-se ainda mais. Senhor, quebra agora toda mentira que diz que nada vai mudar. Silencia a voz que tenta convencer esta pessoa de que ela foi esquecida. Arranca o desespero e planta esperança. Onde houver confusão, traz direção. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver cansaço, renova as forças. Talvez a situação ainda pareça igual, mas algo já começou a acontecer dentro de você. A paz de Deus está entrando onde antes existia apenas angústia. A resposta pode ainda não estar visível, mas sua oração já chegou ao lugar certo. Continue, porque Deus deseja tocar não apenas o problema que fez você chorar, mas também as feridas que esse problema abriu em sua alma. Existem dores que não nasceram ontem. Algumas lágrimas carregam meses ou até anos de frustração. Você tentou superar, tentou esquecer, tentou seguir em frente, mas certas lembranças continuam voltando. Às vezes, basta uma palavra, uma música, um silêncio diferente para tudo reaparecer. Senhor, toca agora nessas feridas antigas. Há pessoas ouvindo esta oração que aprenderam a conviver com a dor, mas ainda não foram verdadeiramente curadas. Elas continuam funcionando, trabalhando, cuidando da família e ajudando outras pessoas. Porém, existe uma parte do coração que permanece machucada. Cura quem foi rejeitado. Cura quem foi trocado. Cura quem acreditou em promessas que não foram cumpridas. Cura quem se doou por inteiro e recebeu indiferença. Cura quem se pergunta por que não foi suficiente. Mostra a esta pessoa que o valor dela não é definido pela forma como alguém a tratou. Ela não é o abandono que sofreu, não é a palavra cruel que ouviu, não é o erro que cometeu, não é o relacionamento que terminou. Ela é alguém conhecido e amado por Deus. Ana também carregou uma dor profunda durante muito tempo. Ela viu seu sonho parecer impossível. Além da espera, ainda precisava enfrentar palavras que aumentavam sua tristeza. Um dia, entrou na presença do Senhor e chorou tanto que seus lábios se moviam, mas quase nenhum som saía. Ana não fez uma oração bonita, ela derramou a alma. Quem estava perto não compreendeu, mas Deus compreendeu. O Senhor viu aquilo que ninguém conseguia enxergar e ouviu uma oração que quase não tinha voz. Antes mesmo de receber a resposta, Ana saiu daquele lugar com um rosto diferente. A situação ainda não havia mudado, mas algo havia mudado dentro dela. A tristeza já não possuía o mesmo domínio, porque ela tinha entregado sua causa a Deus. Senhor, faz o mesmo agora.
Muda o semblante desta pessoa antes que a circunstância mude. Dá uma paz que não dependa da notícia que ela espera. Coloca no coração a certeza de que a causa já está em tuas mãos. A tua palavra ensina que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nem sempre sabemos como orar. Ele intercede por nós com gemidos que não podem ser explicados por palavras. Por isso, quando você não souber o que dizer, não pense que sua oração terminou. O céu entende o seu silêncio. Deus interpreta cada lágrima. Ele conhece o pedido escondido por trás de cada suspiro. Senhor, visita também esta casa. Toca nos relacionamentos, na família e em tudo aquilo que está fora do lugar. Traz diálogo onde existe afastamento. Dá sabedoria para falar e humildade para ouvir. Restaura o que pode ser restaurado e dá coragem para encerrar ciclos que só produzem sofrimento. Não permitas que a carência leve esta pessoa de volta a lugares dos quais tu a retiraste. Ensina a reconhecer a diferença entre saudade e direção. Nem toda falta significa que algo precisa voltar. Que a solidão não a faça aceitar migalhas. Que o medo de ficar só não a mantenha presa a relações que destroem sua paz. Mostra que a presença de Deus pode preencher espaço que nenhuma pessoa consegue ocupar. Você não foi esquecido. O mesmo Deus que ouviu Ana também ouviu você. E assim como ela saiu da oração diferente, você também começará a perceber que seu coração já não carrega o mesmo peso. Talvez você esteja esperando há tanto tempo que começou a duvidar se a resposta realmente virá. Você vê os dias passando, observa outras pessoas avançando e se pergunta quando será a sua vez. Algumas vezes você celebra por elas, mas depois chora sozinho porque o seu sonho continua distante. Senhor, visita quem está cansado de esperar. Retira a culpa de quem sente tristeza ao ver outra pessoa recebendo aquilo que também deseja. Não existe maldade nesse coração. Existe apenas uma esperança que foi ferida muitas vezes. Mostra que a bênção de alguém não diminui o que tu podes fazer. O teu poder não se esgota. A porta que se abriu para outra pessoa não significa que todas as oportunidades terminaram. Cada história possui um tempo diferente. A tua palavra declara que existe um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar. Isso significa que esta estação de lágrimas não será permanente. José recebeu sonhos de Deus,
mas depois foi lançado em um poço. Foi vendido pelos próprios irmãos, levado para uma terra estranha, acusado injustamente, colocado em uma prisão. Tudo ao redor parecia contrário ao que Deus havia prometido. Quantas noites José deve ter chorado sem entender, quantas vezes deve ter perguntado, porque a promessa parecia cada vez mais distante. Mesmo assim, Deus não o havia esquecido. O poço não cancelou o sonho, a injustiça não destruiu o propósito, a prisão não impediu o cumprimento da promessa. Enquanto José pensava estar atrasado, Deus o estava preparando. No tempo certo ele saiu da prisão e foi levado para uma posição que jamais conseguiria alcançar por suas próprias forças. O lugar de humilhação não foi o final da história. Senhor, aplique essa verdade à vida de quem está ouvindo. Aquilo que fizeram contra esta pessoa não terá a palavra final. A rejeição não definirá seu futuro. A injustiça não apagará seu chamado. A traição não impedirá que tu realizes os teus planos. Transforma o mal em aprendizado, a ferida em maturidade e a espera em preparação. Dá discernimento para não abandonar o processo antes da hora. Às vezes, esta pessoa pensa que nada está acontecendo, porque ainda não vê resultados. Mas tu trabalhas no escondido, estás alinhando detalhes, mudando circunstâncias, tratando o caráter e preparando estruturas. Não permitas que ela receba algo antes de estar pronta e depois perca por não saber sustentar. Dá sabedoria para esperar e humildade para aprender. Senhor, abre os olhos dela para pequenas respostas que já começaram a surgir. Nem todo milagre chega fazendo barulho. Algumas respostas começam em uma ideia, em uma conversa, em uma nova oportunidade ou em uma coragem que antes não existia. Que ela reconheça as sementes do novo. Você pode não estar onde gostaria, mas também não está mais onde começou. Deus tem usado cada etapa para fortalecer sua fé. Nada foi desperdiçado. A oração que você fez chorando não foi apenas um pedido, foi o momento em que sua alma colocou diante de Deus tudo que já não conseguia carregar. E quando entregamos de verdade, o Senhor começa a reorganizar caminhos que não podíamos organizar sozinhos. Agora, entregue a Deus aquilo que você ainda tenta controlar. Talvez você tenha colocado a situação nas mãos do Senhor, mas depois voltou a segurá-la
porque sentiu medo. Você verifica, imagina possibilidades, interpreta cada silêncio e tenta prever o que vai acontecer. Essa vigilância constante está cansando sua alma. Senhor, ensina esta pessoa a descansar. Não um descanso de indiferença, mas o descanso de quem sabe em quais mãos colocou sua causa. A tua palavra diz para lançarmos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. Então recebe agora cada preocupação. Recebe o medo de perder alguém. Recebe a angústia financeira. Recebe o temor de uma notícia ruim. Recebe a preocupação com os filhos. Recebe a insegurança sobre o trabalho. Recebe a ansiedade causada por algo que esta pessoa não pode controlar. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa promessa é para você. É para quem continua cumprindo suas responsabilidades, mas está esgotado por dentro. É para quem sorri diante das pessoas e chora quando ninguém está olhando. Senhor, dá descanso à mente. Faz cessar os pensamentos repetitivos. Acalma o coração que sempre espera que algo ruim aconteça. Retira essa sensação de perigo constante. Há pessoas ouvindo esta oração que não conseguem dormir. O corpo está cansado, mas a mente continua correndo. Elas lembram do passado, temem o futuro e não conseguem permanecer no presente. Traz uma noite de paz. Relaxa o corpo, diminui a tensão. Que esta pessoa perceba que não precisa resolver toda a vida antes de fechar os olhos. Elias também chegou ao limite. Depois de viver uma grande vitória, foi tomado pelo medo e fugiu para o deserto. Sentou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Era um homem de Deus, mas estava profundamente cansado. O Senhor não o humilhou, não o acusou de falta de fé primeiro. Deixou Elias descansar. Depois, enviou alimento, água e forças para continuar. Só então falou com ele, através de uma voz suave. Talvez você não esteja sem fé. Talvez esteja apenas cansado. Senhor, restaura quem está emocionalmente esgotado. Devolve a vontade de levantar da cama. Renova as energias. Coloca pessoas sensíveis no caminho de quem precisa de ajuda e dá humildade para aceitar cuidado. Fala também, através da tua voz mansa. Nem sempre tua direção vem em acontecimentos grandiosos. Muitas vezes ela chega como uma paz inesperada, um pensamento claro ou uma convicção tranquila. Eu declaro em oração que o medo não governará esta mente. A ansiedade não decidirá os próximos passos. A tristeza não apagará toda a esperança. A opressão não dominará esta casa. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e os pensamentos desta pessoa. Mesmo que a tempestade ainda não tenha terminado, que exista calma dentro do barco, Jesus está presente. As ondas não conseguirão afundar,
aquilo que Deus decidiu sustentar. Respire fundo. Você não está sozinho. O Senhor continua no barco e nenhuma tempestade possui mais autoridade do que a voz dele. Há situações que parecem ter chegado tarde demais. Você orou, esperou, acreditou, mas algo aconteceu antes da resposta. Uma porta se fechou, alguém foi embora, uma notícia chegou, ou um sonho pareceu morrer. Talvez em algum momento você tenha perguntado: Deus, por que o Senhor não agiu antes? Marta e Maria fizeram uma pergunta parecida. Quando Lázaro adoeceu, elas mandaram chamar Jesus. Sabiam que ele tinha poder para curar, mas Jesus não chegou no momento que esperavam. Quando finalmente apareceu, Lázaro já estava no túmulo. As duas disseram: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Havia fé nessa frase, mas também havia decepção. Jesus não desprezou a dor delas, ele chorou junto. Depois caminhou até o lugar que todos consideravam definitivo e pediu que a pedra fosse removida. Então chamou Lázaro para fora. O atraso aparente não impediu o milagre. Senhor, visita agora as áreas que esta pessoa considera mortas. Vai até os sonhos sepultados, os projetos abandonados e as esperanças que foram deixadas para trás. Revela aquilo que ainda pode viver. Talvez a pedra seja o medo de tentar novamente. Talvez seja o orgulho que impede uma conversa. Talvez seja a vergonha, a culpa ou a opinião de outras pessoas. Dá coragem para remover aquilo que cabe a esta pessoa remover. E então, faz o que somente tu podes fazer. Eu oro pela restauração de relacionamentos que ainda estão dentro da tua vontade. Traz arrependimento verdadeiro, diálogo, mudança de atitudes e cura. Mas também concede discernimento para compreender quando a resposta não é voltar, e sim seguir em paz. Nem toda reconciliação significa retomar a convivência. Algumas vezes, a restauração acontece dentro do coração, quando a mágoa perde força e a pessoa consegue continuar sem carregar ódio. Senhor, livra esta pessoa de confundir amor com dependência. Ensina a amar sem se abandonar. Dá sabedoria para estabelecer limites e coragem para sair de ambientes que adoecem a alma. Eu oro também pelos sonhos profissionais. Abre portas honestas, dá ideias, criatividade e oportunidades. Conecta esta pessoa a quem possa reconhecer suas habilidades. Livra de propostas enganosas e decisões tomadas pelo desespero. Abençoa a vida financeira. Tu conheces cada conta, cada necessidade e cada preocupação. Dá provisão, organização e sabedoria, que nunca falte o essencial.
Mostra caminhos que ela ainda não conseguiu enxergar. Toca também na saúde, fortalece o corpo, orienta tratamentos e dá discernimento aos profissionais. Onde houver dor, leva alívio. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver enfermidade, manifesta tua graça e teu cuidado. Você pode pensar que algo terminou, mas Deus ainda pode escrever em lugares onde você só vê um ponto final. Nem tudo será restaurado da forma antiga. Algumas coisas voltarão diferentes, mais maduras e mais alinhadas com a vontade de Deus. Outras serão substituídas por algo novo. Confia, o Senhor não perdeu o controle. O que parece atraso pode estar preparando uma revelação maior do poder dele. Agora eu oro contra a culpa que tem impedido você de viver. Talvez a oração feita chorando não tenha sido apenas por uma situação externa. Talvez você também tenha chorado por causa de escolhas que fez, palavras que disse ou oportunidades que perdeu. Você pediu perdão, mas ainda se sente indigno de recomeçar. Senhor, mostra a esta pessoa que tua graça é maior do que o erro. A tua palavra declara que, quando confessamos nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Que essa verdade não fique apenas na mente, que entre no coração. Que a culpa perca sua força, que a vergonha seja removida. Que esta pessoa entenda que arrependimento não é viver se castigando para sempre. Arrependimento é permitir que Deus transforme o coração e conduza a um caminho diferente. Pedro negou Jesus no momento em que acreditava ser forte. Depois, quando percebeu o que havia feito, chorou amargamente. Ele poderia ter decidido que não merecia mais nada. Poderia ter abandonado sua missão. Mas Jesus foi ao encontro dele. Cristo não ignorou o erro, porém também não reduziu Pedro ao pior momento de sua vida. Restaurou sua identidade, reafirmou seu chamado e mostrou que ainda existia futuro. Senhor, encontra quem está preso ao próprio fracasso. Mostra que uma queda não precisa se tornar morada. Levanta quem está arrependido. Dá forças para reparar o que for possível e sabedoria para não repetir as mesmas escolhas. Eu oro também por quem se culpa por coisas que não podia controlar. Pessoas que acham que deveriam ter percebido antes, impedido uma perda, salvado um relacionamento ou mudado alguém. Liberta as de responsabilidades que nunca pertenceram a elas. Nem tudo estava em suas mãos. Existem batalhas que somente Deus pode resolver e decisões que pertencem a outras pessoas. Que todo pensamento de inutilidade seja quebrado. Você não é um peso. Você não é um erro. Sua presença possui valor. Sua história ainda possui propósito. Senhor, protege especialmente quem perdeu a vontade de continuar.
Há pessoas que choraram porque não conseguem mais enxergar saída. Alcança-as agora. Interrompe todo o pensamento de morte, toda decisão tomada no auge da dor e todo impulso de desistência. Coloca ajuda por perto, dá coragem para falar. Mostra que buscar apoio não é fraqueza. Que esta pessoa não enfrente sozinha uma batalha que precisa ser compartilhada. A tua palavra diz que os teus planos são de paz e não de mal, para dar futuro e esperança. Ainda há futuro. Ainda existem dias que esta pessoa não viveu, encontros que não aconteceram, sorrisos que ainda virão e respostas que não chegaram. A dor de hoje não revela toda a história. Eu declaro que um novo ciclo de coragem está começando. Você voltará a acreditar, voltará a sonhar, voltará a sentir prazer em coisas simples, voltará a olhar para o amanhã sem pensar apenas em tragédias. A alegria será restaurada, não uma alegria que ignora a dor, mas uma alegria que sabe que Deus continua presente. O Senhor não terminou com você. A oração feita chorando foi o começo de uma entrega, e dessa entrega nascerá uma nova maneira de viver. Agora, percebo que Deus já está fazendo dentro de você. Talvez o problema ainda esteja diante dos seus olhos, mas o medo já não possui exatamente a mesma força. A esperança começou pequena, porém continua viva. Uma pequena chama nas mãos de Deus é suficiente para iluminar uma noite inteira. Senhor, firma os pés desta pessoa sobre a rocha. Quando vier uma notícia contrária, guarda sua fé. Quando alguém tentar desanimá-la, lembra da tua palavra. Quando os pensamentos ruins retornarem, ensina a responder com a verdade. Tu não nos deste espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Portanto, traz equilíbrio a esta mente. Que ela aprenda a distinguir prudência de ansiedade. A prudência orienta, mas a ansiedade aprisiona. A prudência prepara, mas a ansiedade consome. Que esta pessoa faça o que está ao seu alcance e entregue a ti aquilo que não pode controlar. Eu oro para que o corpo também receba paz, que a respiração se acalme, o coração encontre ritmo e os músculos relaxem. Quando a angústia surgir, que esta pessoa se lembre de que não está sozinha naquele momento. Senhor, envia pessoas certas, amizades sinceras, conselhos sábios e relacionamentos que tragam paz. Afasta conexões que manipulam, sugam, confundem e diminuem. Dá coragem para caminhar com quem respeita seu propósito. Que ela não precise abandonar a própria dignidade para ser aceita. Fecha a boca dos leões, como fizeste com Daniel. Ele foi lançado na cova por permanecer fiel. Mas a cova não se transformou em túmulo durante a noite. Tu enviaste proteção, e os leões não conseguiram feri-lo. Senhor, guarda esta pessoa de armadilhas, acusações e perigos escondidos. Livra de gente mal intencionada.
Dá discernimento para reconhecer ambientes que não são seguros. Que nenhuma palavra lançada contra ela defina seu destino. Que a inveja não interrompa o que tu preparaste. Que a perseguição não destrua o propósito. Mas guarda também o coração para que a dor não se transforme em amargura. Ensina a perdoar sem voltar para lugares perigosos. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Significa não carregar para sempre o veneno da ofensa. Senhor, limpa as palavras cruéis que ainda ecoam na memória. Talvez alguém tenha dito que ela nunca conseguiria, que não era boa o suficiente ou que ninguém a amaria. Substitui cada mentira pela tua verdade. Esta pessoa é amada, é vista, é conhecida. Pode aprender, recomeçar e construir uma história diferente. O passado explica algumas feridas, mas não tem autoridade para determinar todo o futuro. Que a vida volte a ter cor, que pequenos momentos tragam alegria, que a casa volte a ouvir risos, que esta pessoa não viva apenas tentando sobreviver. Ela ainda verá dias bons quando a resposta chegar. Talvez não venha exatamente como foi imaginada, mas aquilo que Deus fizer carregará direção, propósito e paz. A bênção verdadeira não exigirá que você destrua sua alma para possuí-la. Permaneça sensível. Deus está conduzindo você para um novo tempo. E nada do que aconteceu será desperdiçado. Senhor, chegamos ao final desta oração com uma certeza. Tu ouviste o clamor feito em lágrimas. Nenhuma palavra caiu no vazio, nenhum suspiro passou despercebido, nenhuma noite de dor foi ignorada. Sela agora esta oração no coração de quem permaneceu até aqui. Quando a dúvida voltar, lembra esta pessoa de que tu estavas presente naquela madrugada. Quando o medo tentar dominar novamente, faz nascer dentro dela a convicção de que sua vida está em tuas mãos. Eu entrego a ti aquilo que ela não consegue resolver. Entrego o nome que está em seus pensamentos. Entrego a porta que precisa se abrir. Entrego a cura que ela espera, a família que precisa de restauração, a vida financeira e o futuro que ainda causa insegurança. Toma tudo em tuas mãos. Que a tua vontade prevaleça, porque enxergas aquilo que nós não vemos. Dá maturidade para aceitar teus processos e sensibilidade para reconhecer tua direção. Eu oro para que nos próximos dias esta pessoa perceba sinais do teu cuidado. Uma palavra no momento certo, uma conversa esclarecedora, uma oportunidade coerente ou uma paz que não consegue explicar. Abre caminhos onde ela não vê passagem, faz rios nascerem no deserto. A tua palavra diz: eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Por acaso vocês não percebem? Abre os olhos dela para perceber: o deserto não é o destino final, é uma travessia.
A noite não será eterna. O choro pode durar durante uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu declaro, em nome de Jesus, que esta pessoa não será vencida pelo desânimo. Pode sentir-se fraca, mas será sustentada. Pode tropeçar, mas não ficará caída. Pode enfrentar oposição, mas não caminhará sem proteção. Guarda esta casa, protege a família, abençoa os filhos, direciona os caminhos, afasta perigos visíveis e invisíveis, impede decisões precipitadas e dá sabedoria para cada escolha. Abençoa o trabalho das mãos, traz provisão, crescimento e estabilidade. Abre portas que ninguém poderá fechar e fecha portas que roubariam a paz. Fortalece a saúde física e emocional. Dá descanso, coragem e recuperação. Orienta médicos, tratamentos e decisões. Que todo medo seja colocado debaixo da tua autoridade. Restaura também a capacidade de acreditar em dias felizes. Algumas pessoas sofreram por tanto tempo que já não conseguem relaxar. Quando algo bom acontece, elas sempre esperam uma nova dor. Senhor, cura esse estado de alerta. Ensina o coração a receber bênçãos sem medo. Dá permissão interior para sorrir e recomeçar. E quando a resposta chegar, que esta pessoa reconheça que veio de ti. Que sua história se torne esperança para quem ainda está chorando. Que ela possa dizer: eu pensei que Deus tinha me esquecido, mas Ele estava trabalhando. Sua cicatriz não será motivo de vergonha, será prova de que a ferida fechou. Descanse nesta verdade. Deus ouviu a oração que você fez chorando. Ele viu quando ninguém viu, permaneceu quando outros foram embora. Sustentou você quando suas forças terminaram e continuará sustentando. Nenhuma luta é maior do que o poder do Senhor. Nenhuma porta fechada impede seus planos. Nenhum coração está quebrado demais para ser restaurado. Continue orando, continue caminhando, continue acreditando, ainda que sua fé pareça pequena. Escreva nos comentários: Deus ouviu o meu choro. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja sofrendo em silêncio. Inscreva-se no canal para continuarmos unidos em oração. Que a paz do Senhor guarde seu coração, sua casa e sua família. Que você durma em paz e acorde com esperança renovada. Em nome de Jesus, amém.